Bom dia, família Save. Você está feliz? Está enjoado de mim já? Quem esteve aqui quinta-feira, levanta a mão. Glória a Jesus, gente. Poxa. Eu nunca recebi tantas mensagens na minha vida falando da ministração de quinta. Se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube. Assista. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa vida. Esse é o ano da intimidade. Obrigado, meu filho. Esse é o ano da intimidade. Mas nós vamos continuar hoje a série. E talvez você se faça a pergunta, pastora, mas é o ano da intimidade, por que vai acabar, vai terminar uma série se a gente entrou num novo tema? Deixa eu falar algo para você. Se você não consegue terminar nada na sua vida, você nunca vai estar preparado para começar. Sabe que esse é o grande desafio da nossa vida. Nós precisamos aprender a terminar e nós vamos finalizar. Só que hoje o tema está muito forte, sabe? É um mito, é um dos mitos que mais mexeu comigo. E eu creio que vai mexer muito na sua vida também. Deixa eu falar algo para você. O ano começou e parece que tudo voltou ao normal. E de fato voltou ao normal, porque debaixo da terra não tem nada novo. Já parou para analisar? Vem o Natal, o Ano Novo, começa janeiro. Qual é o próximo planejamento que você que tem filho já faz? Vamos partir para a volta às aulas, vamos ver, vamos pagar as mensalidades, vamos comprar o material escolar, vamos daqui a pouco comemorar o Dia das Mães. Aí depois, isso na ordem, não está na ordem, mas o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a Páscoa. Olha como é que nada muda. Então nós precisamos aprender a quebrar um mito que está instalado na nossa vida, na nossa sociedade. Porque se nada muda fora, eu preciso mudar dentro. Se nada tem mudanças naquilo que eu vejo, então existe algo que eu preciso me atentar. Eu preciso mudar por dentro para que por fora possa mudar de acordo com a minha ótica. Então nós vamos falar hoje sobre o mito do estresse. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala assim: tu está estressado hoje? Porque a gente acha que o estresse vai passar se a gente tirar férias. Mas eu já vi gente saindo para tirar férias e ficar estressado nas férias. Então observe que você ir para algum lugar não significa que você vai desestressar. E por que vivemos isso? Porque o mundo é assim. Bem-vindo ao mundo, irmão. Você está num mundo estressante. Bem-vindo à terra. A palavra diz: no mundo passareis por aflições. Mas, pastor, eu achei que eu ia me converter e as coisas iriam melhorar. Não, na verdade, a sua vida era uma bagunça. Quando você vem a Cristo, Ele começa a botar em ordem. Toda vez que você vai dar faxina na casa, tem estresse. Toda vez que você vai colocar as coisas no lugar, tem um sério problema. Eu nunca vi ninguém começar a arrumar a casa e chegar depois de 1 hora de arrumar a casa, falar: estou muito feliz que eu estou arrumando a casa. Meu marido fala que eu sou muito estressada quando arrumo casa. Porque tu já parou para analisar que você faz sempre a mesma coisa e amanhã você vai fazer isso novamente? Eu nunca vi ninguém lavar uma louça 1 vez por ano. Eu nunca vi ninguém lavar o banheiro 1 vez em cada década. A nossa roupa não é descartável. Você precisa lavar. Você observa como na nossa vida nós precisamos combater o estresse em todas as áreas. Só que existe um mito aí, que o motivo do seu estresse é sempre alguém. Tem um mito aí que falam que eu sou estressado porque outras pessoas são a causa do meu estresse. Irmão, deixa eu falar para você algo, minha irmã. A verdade desse mito não é que alguém causa o estresse em você.
A verdade é que a maneira como você escolhe responder cria o estresse. Existem algumas pessoas que acordam e falam: meu Deus, eu acabei de sair com o carro na rua, já estão querendo tirar minha paz. Não, você já acordou sem paz. Meu Deus, eu não aguento lidar com as circunstâncias, elas me estressam. Na verdade, você está respondendo de uma forma que te leva ao estresse. É por isso que eu preparei um pequeno teste e eu gostaria de fazer com você. Então, conforme eu falar a frase, você vai completá-la para mim, amém? Você pode completar em voz alta. Estou no fundo do... Estou pronto para jogar a... Estou a ponto de chutar o... Estou caindo aos... Estou me sentindo o... Algumas versões lixo, outras versões caco. Então, eu gostaria de dizer a vocês que eu vejo que vocês são verdadeiros profissionais na área do estresse. Eu quero dizer que vocês conhecem bem o assunto. Sabe por quê? Porque você está vivo, irmão. E o fato de você estar vivo significa que você é imigrante nesse lugar. Na Terra vai existir o estresse. Na Terra sempre vai existir o problema. Você já reparou como você vive muito pouco tempo debaixo de um momento bom e muito longo tempo debaixo de um momento ruim? De repente você está no deserto durante anos. Quando sai do deserto parece que você fica um dia. E você diz: por que eu vivo mais no deserto do que no palácio? Deixa eu falar algo para você. Existem alguns sinais que mostram que você está estressado. Eu vou falar, alguns vão rir, outros vão chorar. Porque isso é um sinal de um grande problema. Algumas coisas que eu pontuei diz: você está no caminho do trabalho e você percebe que está com um pé de sapato e o outro pé de outro sapato. Você acorda pela manhã e não sabe qual dia da semana é e para onde tem que ir. Alguém já acordou assim? Você atende o telefone e diz: oi, meu amor. E o seu chefe responde: obrigado pelo meu amor. Você vai para um lugar de carro, se esquece que está com o carro e volta de táxi ou de ônibus. Você vai ter um compromisso numa determinada hora e você percebe que marcou 3 compromissos ao mesmo tempo. Você sempre usa a buzina no trânsito. E mais, tem mais. Não vou falar não. Dona Maria, então tu vai ficar com essa. Olha essa aqui, ó. Você está engordando. Os cabelos estão cada vez mais brancos. Só um detalhe, tá? Os que permanecem na sua cabeça. A caixinha dos remédios só aumenta. E ir para casa é sempre pensar no argumento para dizer o motivo que o levou a chegar tarde demais. Tudo tem um motivo. Por que eu estou chegando sempre tarde? O que deveria ser algo, irmão, que é esporádico, acaba se tornando rotina. Eu nunca vi nos últimos tempos uma igreja tão estressada. As pessoas estão sem paciência. Você já tem uma resposta pronta porque você não consegue receber uma ofensa.
Tem gente buzinando atrás da gente, irmão. E o pastor fala, eu conheço, está com adesivo da Save. Você sabe que tem muitos cristãos que já se acostumaram a viver uma vida que não é normal. Só que a tua resposta sempre é, o motivo do meu estresse é alguém. O motivo do meu estresse é o meu filho. O motivo do meu estresse é meu marido. O motivo do meu estresse é o ministério. Tem gente que fala, eu estou tão exausta no ministério. Eu falo, eu não te vejo aqui a semana toda e eu estou aqui. Que ministério pesado é esse? Que eu estou aqui, irmão, todos os dias. Estou andando para cima, andando para baixo, resolvendo. Muita gente fala, eu estou enfadado. Eu não aguento mais, pastor, eu acho que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu digo, abrir mão de quê? Abrir mão da vida, porque aqui você não está. Eu estou exausto, pastora, do meu trabalho. Mas, irmão, você está medíocre. O que você tem feito para ser promovido? Se você está vivendo algo por mais de um ano e nada mudou, você está uma pessoa completamente estressada. Só que viver estresse, irmão, é uma coisa comum para as pessoas que estão lá fora. Que não tem conhecimento da palavra, que não conhece quem é Jesus, que não sabe quem Ele é, não sabe o que Ele fez na cruz. Agora você, deixa eu falar algo, o estresse não é o seu problema. O teu problema nunca foi o estresse. O problema é o sintoma que o estresse dá. Esses dias eu estava conversando com meus filhos e Ana Beatriz falou o seguinte, mãe, pai, na palavra diz que nós precisamos honrar os nossos pais. E eu falei, é verdade. Só que ela estava dizendo para mim, mas o que a palavra diz em relação aos filhos? Pai, não irai vossos filhos. Você sabe que naquele momento ela começou a ter uma revelação do comportamento dela. Porque nós sentimos algo. Só que nós não devemos perpetuar com o que sentimos. Nós vamos passar por raiva, nós vamos passar por estresse. Já percebeu como oscilam as nossas emoções? Uma hora você ama, uma hora você odeia. Uma hora você está alegre, outra hora você sente raiva. Mas, irmão, nós não podemos viver dessa forma. Estamos sem domínio próprio. Estamos sem controle. Por quê? Porque estamos vivendo a nossa vida baseada em crenças falsas. Nós não estamos vivendo de acordo com a palavra, estamos em cima de crenças. Crenças limitantes, são mitos. E tudo que é mito, irmão, te faz sofrer. Já te ensinaram que toda segunda é estressante. Quem disse que dia de segunda é o dia ruim, irmão? Para mim, dia de segunda é ruim para quem nem acorda. Para uma família que vai ter que enterrar alguém. Agora você tem trabalho, você tem família, você tem saúde, você tem dinheiro, recursos para pagar suas contas, você tem comida e dia de segunda ainda é ruim? É por isso que a gente tem que avaliar. Eu quero te levar hoje para um lugar aonde você descubra o que está causando estresse em você. E se o estresse, irmão, fosse só cair o seu cabelo, nem era o problema. O problema é que você estressado estressa outros. Você estressado, irmão, fica insuportável. Você não consegue esperar alguém responder uma mensagem. Você não consegue receber um não. Você não consegue desenvolver nada. Porque você se torna imediatista, rabugento, bicudo. Eu não sei por que o pastor fica me colocando no altar para ficar pregando assim, irmão. Ele vai ficar com as palavras bonitas e leves. E eu acabo ficando com um problemão desse. Deixa eu te falar algo, meu irmão, o estresse, o culpado é você. É por isso que a sua vida não anda e eu quero te ajudar agora em janeiro. Você tem 12 meses para fazer diferente. Você tem 12 meses para poder tentar mais uma vez, para poder fazer como você nunca fez. Só que você não tem que se basear na vida de alguém que não é estressado. Você tem que basear a sua vida na vida de Cristo.
problema é que a gente se baseia muito na vida de alguém. Não, aquele alguém se tornou uma referência. É bom você ter referência, é ótimo. Mas a única pessoa que vive com você todos os dias e que não pecou, e que viveu uma vida leve, uma vida sem estresse, foi Jesus. Eu não posso basear a minha vida na vida do meu marido. Eu não posso basear a minha vida no que devo ser na vida dos meus filhos. Eu não posso basear a minha vida nem na vida dos meus pastores, Ken e Lisa. Por quê? Porque o ser humano sempre erra, o ser humano é falho, o ser humano tem problemas. Só que para eu viver uma vida diferente, eu preciso centralizar todo o meu foco em uma única pessoa que não falhou. Uma única pessoa que nós vamos ler a Bíblia, que levou a vida com leveza, levou uma vida alegre. Então, vira para essa pessoa do seu lado para a gente começar a pregar e dar um sorrisão para ela, sabe? Um sorrisão que vai mudar a história da vida dela. Irmão, você pode ficar feliz, irmão. Amém, glória a Deus. Mostra essas canjicas aí para a pessoa que está do seu lado. Vamos começar desestressando. Sabia que tem como você desestressar o rosto? Se você não está conseguindo sorrir, por favor, equipe, traz um lápis para a pessoa poder colocar na boca e forçadamente se desestressar. Então, vamos começar a observar a vida de Cristo. Olha o que diz a palavra no Salmos 16, versículo 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Eu não consigo ver o salmista Davi escrevendo esse salmo estressado. Eu não consigo ver o salmista Davi não querendo escrevê-lo. Vamos começar a meditar na vida de Jesus, como Jesus foi na terra. Por isso eu separei 7 princípios. À medida que a gente examinar o Evangelho, nós vamos descobrir 7 declarações de Jesus. São declarações sobre Ele que refletem estratégias. Jesus passa estratégias para o quê? Para a redução de estresse. E, irmãos, a redução de estresse não é você se estressar e depois ir lá botar um botox. Não é você mudar do lado de fora aquilo que dentro está um caco. Redução de estresse é você mudar por dentro. E tudo que você muda por dentro, do lado de fora, resplandece. Eu não tenho problema com quem faz coisas plásticas, mas eu tenho um grande problema quando pessoas se tornam outra por causa dela. O Senhor não quer te levar a uma mudança de imagem para se tornar uma coisa que você não é. Então somos ensinados que nós podemos ficar muito estressados e depois ir lá fazer uma reconstrução na face, uma mudança, um preenchimento. Deixa eu falar, irmão, não faça por isso. Aprenda a ser uma pessoa leve. Então vamos a algumas estratégias de Jesus para lidar com o estresse. O primeiro princípio que eu aprendo na palavra de Jesus, e nós vamos ler em muitos versículos, mas vou escolher alguns em específico para agora, é o princípio de identificação. Para eu ser uma pessoa menos estressada, para eu saber lidar com o estresse, eu vou precisar saber quem eu sou. Você nunca viverá de fato o plano de Deus se você não souber quem você é. Quando você lê João 8,12, Marcos 14,62, João 14,6, João 6,35, diz: eu sou a luz do mundo, sou o Filho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Sabe o que isso significa? 18 vezes, irmãos, na Escritura, Jesus define quem Ele é. O maior motivo das pessoas viverem estressadas é elas não saberem quem de fato são. Elas vivem uma vida em função de agradar alguém, de satisfazer alguém. Essa é a primeira resistência ao estresse. É quando hoje você chega num ambiente como esse e fala: eu sou o Filho de Deus. Eu sou uma filha amada. Deixa eu falar algo para você, você tem um nome, o seu nome tem um significado, você tem um destino, você tem um propósito.
Se você não resolve, irmão, essa questão, você é um alvo fácil para o estresse. E olha que é difícil você lidar com uma pessoa com estresse hoje, porque o estresse não é a única coisa que abate uma pessoa, mas é o estresse, é a síndrome, é a depressão, é a ansiedade. Hoje está vindo muita coisa acompanhado, só que quando nós olhamos para Jesus, Jesus não tinha dúvida de quem Ele era. Por que hoje nós temos uma crise de identidade absurda? Porque sabe que uma pessoa com crise de identidade vai ser levada ao estresse. Por isso vemos hoje jovens que não conseguem dormir, jovens que precisam de uma TV ligada, jovens que precisam de um som de celular, jovem que precisa de alguma coisa, crianças. Isso está levando ao estresse. Já parou para analisar que hoje uma pessoa não consegue conversar com outra, a não ser que fique olhando para todos os lados, porque na cabeça dela, ela tem muita coisa para fazer. Ela está completamente estressada, ela já conversa trêmula, ela já fica preocupada, ela já não consegue se concentrar. Jesus sabia quem Ele era. Você nesse ano precisa saber quem você é. Esse ano você precisa decidir conhecer a Jesus, porque à medida que você conhece Ele, você se conhece. Você percebe que não vale a pena viver uma vida estressada. Sabe que não existe dúvidas, não pode existir dúvidas na sua mente em relação a quem Jesus foi. Quando eu leio João 8,18, diz: eu testemunho acerca de mim mesmo. Você não pode ter dúvidas de quem Ele foi, você não pode ter dúvidas de quem você é. Irmão, quem você é? As pessoas estão vivendo como um camaleão. As pessoas não são consistentes em nada. As pessoas estão sempre mudando de cor, de acordo com o ambiente. Deixa eu falar algo para você. João 8,18 diz: eu testemunho acerca de mim mesmo. Em outras palavras, significa: eu não dependo da opinião das pessoas para validar a mim mesmo. Vocês estão quietinhos, mas espero que reflexivos. Nós precisamos nos posicionar, porque se você não saber quem você é, as pessoas vão te colocar numa caixa e vai moldar você de acordo com a forma que elas querem. Você já viu quantas pessoas hoje estão sem princípios, sem valores? Se todo mundo fez, eu faço. Só que você não é todo mundo. Você faz parte do mundo, mas você não é todo mundo. Você não precisa se tornar parecido com alguém para ser aceito em lugar nenhum. Você não precisa ser amado, desejado para ser filho de Deus. Você precisa ser aceito por Jesus. Você precisa se descobrir. Irmãos, isso é ficar livre do estresse. Existem pessoas que não conseguem dormir porque já está preocupado como vai vencer as pessoas amanhã. O que vão falar, o que vão pensar. Meu marido, quando eu falo algo desse tipo, ele diz assim: estão dizendo algo, mas alguém paga as suas contas? Alguém traz a comida para a sua mesa? Já viu como nós somos fáceis, presas fáceis para receber influência de quem não faz nada na nossa vida? A gente deixa as pessoas determinarem. Só que Deus, Ele nos chamou para viver uma identidade verdadeira. Você pode virar para a pessoa do seu lado e falar: você tem a identidade de Cristo. Um dos grandes estresses que causam hoje problemas na humanidade é copiar os outros e comparar a si mesmo com os outros. Eu nunca vi tantas pessoas que copiam as outras como eu vejo nesse tempo. Existem pessoas que copiam o riso, copiam a forma que fala, copiam exatamente tudo. E quando ela não copia alguém, ela se compara. E quando você se compara, irmão, você tem um grande problema. Porque você coloca a sua fraqueza em cima da força de alguém.
A comparação é um grande problema. Só que Deus diz, não faça isso. Seja o que eu fiz para você ser. Seja você mesmo, baseado naquilo que eu criei você. Olha para essa pessoa que está atrás de você agora e fala para ela, seja o que Deus te chamou para ser. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala, acorda, irmão, não dorme não. Você dormiu a noite toda. Você sabe que existem alguns momentos que quando você vai receber uma palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é vir um espírito de sono. Quando não tem um espírito de sono, tem um espírito de mexer cabelo na pessoa que está sentado na frente. Tudo para te distrair, irmão. Não perca. Deixa eu falar algo para você hoje. Quebre o mito. Quebre o mito do estresse. Deixa eu falar algo para você, as pessoas não são o estresse da sua vida. As pessoas estão eliminando pessoas porque elas dizem, o problema da minha vida é as pessoas, elas me estressam. Irmão, já parou para analisar que às vezes você é o problema da vida das pessoas? Já parou para analisar que às vezes você está sendo evitado em alguns lugares? Segundo princípio que eu aprendo na palavra é o princípio de dedicação. Você sabe que o princípio de dedicação significa escolher a quem eu vou tentar agradar. A pastora Lisa ontem falou lá no nosso culto algo que mexeu muito comigo, porque ela falou exatamente o que eu falei esses dias de Natal. Irmãos, faz sentido para a sua vida você comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, com quem não acredita em Jesus? Mas a gente vive estressado por isso. Porque a gente acha que Natal é reunir para comer. Só que Natal, irmão, isso eu estou dando só um pequeno detalhe. É você agradar, escolher agradar a Deus. Escolher agradar ao nascimento de Jesus. Sabe por que muitas pessoas estão estressadas? Porque elas querem escolher agradar todo mundo. Só que escolher, irmão, é agradar um só. É muito menos estressante se você decidir agradar a Deus do que agradar todo mundo. É muito menos trabalhoso se você decidir somente agradar a Deus que te deu vida, do que querer agradar ao mundo inteiro. Eu acho muito interessante que lá na faculdade, algumas pessoas falam assim perto de mim, né? Eu acabo escutando. Ih, tá chegando a Boa Praça. Sabe o que significa Boa Praça? Eles me explicaram. Boa Praça é aquele que não quer ficar mal com ninguém. Você conhece alguém assim? Ele agrada todo mundo, ele diz sim para todo mundo. E quando eu comecei a escutar, eu falei para algumas pessoas que eu me relaciono. Por que aquela pessoa é boa praça? Ih, Kelly, tu não sabe. Aquela pessoa ali, ela quer ficar bem com todo mundo e não fica bem com ninguém. A gente já conhece o perfil. Sabe o que significa isso para mim e para você hoje? A gente tem escolhido muito errado a quem a gente quer agradar. A gente vem à igreja, senta, canta, dança, mas no final das contas a gente está agradando a outra coisa. Por isso vive estressado. Tem pessoas que não conseguem dizer não para ninguém. A pessoa diz, você pode vir aqui na minha casa agora? Sim. Você pode ir lá no banco para mim? Sim. A pessoa por dentro está se machucando. E para quem ela tem que dizer sim, ela fala não. Quando o Senhor me chamou para o ministério e eu estava no encontro com Ele, como se fosse impacto, eu me lembro que antes de eu sair, eu trabalhava muito e tentava sempre descontar na minha casa o estresse. Eu me lembro que Bijum, bem pequenininhos, pediu, mãe, você pode me dar um copo de água? Eu falei, vai levantar, menina, vai pegar.
Quando eu cheguei nesse encontro com Deus, uma das coisas que a pastora passou por mim, e era um sítio muito grande, ela virou para mim e falou assim: pastora, por que você negou o copo de água para sua filha? Eu olhei bem dentro de mim e falei: por que Diego falou algo nosso para alguém? Depois eu pensei de novo e falei: Diego não estava no dia. Deus? Foi a primeira experiência com Deus que eu tive. Foi de Deus me explanar na frente dos outros, tentando me consertar, dizendo: você sabe que você está falhando quando todo mundo te pede algo e você faz, mas quando alguém da sua casa te pede, você diz não. Porque a gente gosta de ser amigão, só que a gente está sendo amigo das pessoas erradas. João 5,30 diz: não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, eu não devo saber apenas quem eu sou, mas também a quem eu estou agradando. Será que você de fato está agradando a Deus, irmão? Uma das coisas que eu oro é para que os seus olhos sejam abertos e iluminados, assim como Efésios diz. A oração que Paulo fez à igreja de Éfeso. Para que você seja verdadeiro. Para que você possa viver de fato o que você é aqui, primeiro em casa. Para que você possa ser uma verdade com as pessoas. É por isso que estamos perdendo tudo. E a segunda causa do estresse na vida das pessoas, quando você está tentando agradar todo mundo, e obviamente, irmão, você não consegue fazer isso. Porque no momento que você agrada um grupo, o outro grupo fica aborrecido. Alguém aqui é chefe no trabalho, é líder no trabalho? Uau, você sabe bem que você não consegue agradar todo mundo. Enquanto você deixa a multidão A animada, pronta, a multidão B fica descontente com você. Já parou para analisar? Quem aqui tem mais de um filho, levanta a mão. Se você está em casa, você já sabe como é difícil agradar a todo mundo. Enquanto um filho está feliz, o outro está triste, porque o primeiro filho recebeu o que o segundo não recebeu. E quando o segundo fica feliz, o primeiro fica desapontado com alguma coisa. Vá lá na Bíblia e veja quem foi Caim e Abel. Caim matou o seu irmão por conta de estar descontente e muito provavelmente estressado. Quem você é, irmão? Você sabe que quando a gente para olhar Moisés, por que Moisés não entrou na terra prometida? Um homem tão bom, meu Deus. Manso, Aline, manso. Porque chegou uma hora que, enquanto Moisés lidava com a rebeldia de Miriam e Arão, depois veio a rebeldia da casa de Corá. Olha como é que Moisés ficou no meio disso tudo. Presta atenção, irmão. Você é um herói e depois você é um zero à esquerda para as pessoas. Para uns você está sendo celebrado, para outros você está sendo condenado. Deixa eu falar algo para você. Você não vai conseguir agradar a todo mundo. Deixa eu falar algo para você, escute. Deus não pôde agradar a todo mundo. Duas pessoas estão orando. Uma diz: Deus, por favor, traga a chuva. A outra diz: não permita que chova, Senhor. Já parou para pensar? Deus escutando as orações. Um está orando pelo Fluminense, o outro está orando pelo Flamengo. A quem Deus vai ouvir? Porque a gente quer colocar Deus no meio de tudo, irmão. Quando a gente quer. No dia das eleições haverá pessoas orando para ambos os lados. A quem Deus vai atender? Deixa eu te dar uma notícia. Até mesmo Deus não pôde agradar a todo mundo. Eu chamaria de um tolo aquele que fica tentando agradar a todo mundo e fazer algo que nem mesmo Deus fez. Eu aprendi, vai fazer 10 anos,
que como pastora, eu estou sempre desapontada com alguém. Sabe por quê? Porque a gente tem em todo tempo expectativas diferentes. Desde a maneira como devemos vestir, agir, pensar. Só que deixa eu falar algo para você. Você sempre estará desapontado com alguém. Quando as pessoas falam, eu vou sair da igreja, pastora, porque eu estou desapontado com fulano, eu falo, irmão, eu estou desapontado há 10 anos. Há 10 anos, porque é muito interessante que as pessoas, quando são desapontadas aí, elas criam algo, mas ninguém pergunta para quem fica desapontado aqui. A única frase que o pastor fala todos os dias é, se aí Deus moveu, quando eu estiver errado, Deus move aqui também. Agora, tem um dos mitos que falam lá fora, que diz o seguinte, todos têm que gostar de mim para que eu seja feliz. Irmão, ninguém vai gostar, todo mundo não vai gostar de você, todo mundo não. Você tem que ser amado por todo mundo para ser feliz. Olha que mentira, irmão. Você precisa ser aceito, você tem que saber a quem você vai agradar e resolver essa questão dentro de você. Senão você vai viver uma vida amarrada. Olha o que diz João 5,30. Não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe o que Jesus está afirmando? Vou viver para a audiência de uma única pessoa. Vou me concentrar em agradar a Deus. Se você faz o que Deus deseja, irmão, isso será sempre a coisa certa a fazer. Não importa o que vão pensar a seu respeito. Eu vejo tantas pessoas pensando no que o outro está pensando, deixa de dormir porque o outro está pensando. Tanta gente pensando e nada sendo criado. E em segundo lugar, isso torna, irmão, a vida muito mais simples. Já parou para analisar e em se concentrar, agradar só a Deus? Como é que sua vida vai ser menos estressada? Já parou para analisar que você não tem que ser amado por todo mundo? Já parou para analisar que a vida pode ser muito mais leve? E aí eu pergunto, a aprovação de quem que você está dependendo hoje para ser feliz? Será que você não tem que voltar na sua história lá atrás, na sua paternidade? Será que você não tem que voltar nas suas raízes para curar muita coisa? Para que você viva uma vida livre, uma vida leve? Tem uma frase que eu acho que você deveria escrever na porta do seu guarda-roupa ou na porta da sua geladeira. Ninguém pode pressionar-me sem a minha permissão. Você vive a pressão que você permite. Irmão, ninguém pode me pressionar se eu não aceito. Existem muitas pessoas que se sentem pressionadas no ambiente igreja, pessoas que se sentem pressionadas no ambiente trabalho, pessoas que se sentem pressionadas no ambiente família. Você não precisa ficar nesse lugar. Se você está vivendo isso hoje é porque você aceitou, você disse, pode fazer. A não ser que alguém esteja pegando você e te forçando. Mas eu não vejo isso com ninguém. Ninguém pode pegar algo e te ameaçar para você fazer, irmão. Você está fazendo porque você quer. Terceiro princípio que eu aprendo na palavra é o princípio de priorização. Você quer deixar de viver o estresse, irmão? Saiba o que você vai realizar. Não existe palavra melhor para quem está iniciando o ano. Irmão, eu nunca vi gente realizar tanta coisa como nos últimos tempos e no fim não concluir nada. Gente que não sabe para onde vai, nem de onde está vindo. João 8,14 diz, sei de onde vim e para onde vou. A minha pergunta é, em 2024, para onde você está indo? Eu estou fazendo Casa de Isabel, da pastora Viviane Martinelli, e uma das coisas que ela falou mexeu muito comigo.
Para onde você está indo, a sua mala me diz muito sobre você. Aquilo que você está carregando contigo aí vai me dizer para onde você vai. Vai me dizer se eu vou caminhar contigo. Vai me dizer se vamos pegar o mesmo voo. Vai me dizer se vamos para o mesmo lugar, para o mesmo destino, para a mesma direção, com as mesmas pessoas. Se você está indo para o sul, irmão, a sua mala vai ser roupa de frio. Mas se você está indo para o nordeste, vai ter roupa de calor para ir para lá. Eu nunca vi ninguém indo para uma região de frio botando biquíni para levar. Tem de tudo, irmão, tem de tudo por aí. Mas não é o padrão. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Se você não tiver princípio de priorização, você vai se estressar. Sabe qual é o motivo do seu estresse? No final do dia tu diz, fiquei à toa e não concluí nada. E não produzi nada. Somos uma igreja da palavra, uma igreja da verdade, mas tu não leu um livro, irmão, tu não leu uma Bíblia. A gente não pode fazer milagre. Aí o pastor me vira e fala, eu falei, tu é muito bonzinho, amor, tu é muito bom. Vamos fazer o devocional lido em vídeo. Eu falei, oh Deus, ele é um anjo. Porque para aquele que não lê ainda vai ouvir, ai irmão, passamos dessa fase. O ano da intimidade, cadê os líderes? Tem líder aqui na igreja? Levanta a mão. Líder de área, líder de célula, levanta a mão se você é líder. Se você é líder e você não está crescendo, você tem que pedir para sair da posição, porque você vai atrapalhar a equipe. Se você é líder, não ora. Você é líder, não lê a Bíblia. Se você é líder, não estuda a sua área. Se você é líder, não faz nada, irmão. Só nos ajuda, pede para sair. Você vai continuar sendo amado, você vai continuar sendo respeitado, vai ser uma ovelha, mas líder, irmão, paga preço. Sabe o que vai realizar? Desculpa, irmão, não estou me vangloriando de nada, que o fogo do Senhor queime em mim agora. Mas eu nunca subi no altar para pregar qualquer coisa. E nem vou no YouTube para colar pregação de ninguém. Quem conversou comigo, eu falei na pregação de quinta. Nem frase de ninguém de livro que eu leio eu coloquei. Sabe por quê? Para ser completamente autoral. Agora queremos ser uma igreja. Queremos viver uma vida sem estresse. Mas estamos alimentados a pregações de YouTube. A frases que são motivadoras, motivacionais. Só que você não sabe o que você vai realizar, irmão. Começa uma faculdade, para e não continua. Começa um curso e não finaliza. Aí pergunta, pastora, mas como é que você faz coisas? Então, irmão, eu tenho que ter horário. Eu não posso querer dormir e acordar meio-dia. Pastora, mas como é que você está conseguindo fazer 2 faculdades, um curso, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, vir para a igreja? Porque é horário, irmão. É prioridade. O que eu vou movimentar na minha vida esse ano? Os adolescentes, cadê os adolescentes? Isso, meus filhos, levante a mão. Busque esse ano estudar. Passar para provas que vai evoluir vocês. Pastora, mas o certificado e diploma é tudo que a gente precisa? Não. Mas vocês estão com a força de um boi selvagem. Vocês têm que partir para cima. Procurar passar em provas, procurar ser o melhor. Sabe por quê? Porque Daniel tinha conhecimento sobre todas as áreas. Eu quero profetizar que os nossos adolescentes saberão falar de economia, saberão falar todas as línguas. A gente precisa crescer, irmão. Pastor, e eu que estou mais velho? Não tem desculpa. A palavra diz que até na velhice vai dar fruto. Vai dar certo. Vamos no tranco, mas vamos. Pastor, é muito desafio para mim. Irmão, é desafio quando você não quer. Quando você quer, você se movimenta, as coisas facilitam. Deixa eu dar uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo para vocês. Vocês têm tempo para fazer tudo. Vocês só não têm prioridade. Porque senão a gente se levanta, irmão de mãe, e fala: Deus tinha que dar 28 horas, porque 24 está muito pouco, Senhor. Ah, tu é melhor que Deus? Ah, sim.
Quem era você quando Ele criou o firmamento? Quem era você quando Ele colocou as estrelas no lugar, fez o sol? Você sabe de tudo, irmão, sabe tanto, irmão. Mas não está sabendo do principal. Pastora, esse ano eu vou cuidar da minha saúde, vai mesmo e não começou por quê? Porque a gente fala que segunda é o dia, mas que segunda começa? Pastora, é o ano da intimidade, o que isso tem a ver? É o que te leva ao estresse para não ter intimidade, irmão. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre nunca tenho tempo. Quem é bom de argumento, o pastor está dizendo, é ruim de arrependimento. Já viu aquelas pessoas que dizem que nunca faz por quê? Pastor, eu não fiz por quê? Eu não fui por quê? Se você não estabelece, irmão, prioridade, você sempre vai ser guiado por pressão. Já viu que tem gente que só vive debaixo do urgente? Ela nunca vive debaixo do importante? Esse ano nós teremos mentoria Legacy, para a glória de Deus, pelo menos uma vez nesse ano. Eu trabalho as rodas, o urgente, o importante, o circunstancial. Tem pessoas que só vivem debaixo do urgente. Sabe o que é urgente, irmão? É na hora que você passa mal e vai para emergência. Aí quando tu chega na emergência, você diz assim, não fizeram um exame em mim. Tu merece, irmão, um exame? Se eu for médica, é porque Deus sabe, não era para ser médica. Eu falo, tu teve um ano inteiro para ir num consultório, meu irmão. Minha irmã, que desculpa. Na emergência, irmão, todo mundo é tratado rápido. Mas você quer ser tratado como o rei da cocada preta. As irmãs ficam desesperadas, irmã, não se cuida o ano todo. Quando aparece alguma coisa, porque Deus fez isso comigo? Porque você não se cuidou. Lá em casa eu faço o nosso exame de rotina anual. Qualquer um que sentir algo baseado no exame de rotina eu falo, é mentira, vamos ver o que será, que acredito que não seja nada, porque existe algo palpável que eu posso ver, tá ok, não tá. Só que a gente, irmão, não tem prioridade nenhuma. Entra mês, sai mês. Prioridade, irmão, é o que você pensa que Deus deseja que você faça. O que Deus deseja que você faça em janeiro, em fevereiro, em março. Vocês podiam dar um glória a Deus para me ajudar. Só que a gente quer abrir mão, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já acorda e levanta mexendo no celular. Desculpe, irmão, você está vazio demais. Você já leva 1 hora mexendo e nem percebe. Se você é aquela pessoa que responde rápido, isso é preocupante, irmão. Porque demonstra que só vive naquilo. Só vive em torno daquilo, por isso que as pressões sufocam. Agora, sabe o que é pressão? Prioridade é você fazer o que Deus quer que você faça. Pressões é você fazer o que todo mundo quer que você faça. Como é que você está vivendo? Você sabe que no ano passado o Senhor nos chamou para ir para a escola de profetas. Só que no mesmo período para a escola de profetas, a nossa igreja estava esperando a gente lá, na igreja lá, para poder comemorar o Thanksgiving dos nossos pastores. E aí nós oramos e o pastor falou, amor, Deus está falando para mim que nós precisamos ir para a escola de profetas. Me colocaram no grupo de organização de como chegaríamos, de como faríamos. Irmãos, quando passou o dia, pastor Ken ficou quase uns 2 dias, 3 sem falar comigo. Pastora Lisa emburrou e soltou para mim assim, poxa, eu estava esperando vocês chegarem. Não teve vídeo, irmão, não teve nada, porque a programação era outra. E aí eu pergunto a você, o que você faria? Você ia para um ambiente de crescimento para aprender o que Deus queria para aquele dia? Ou você ia querer para Miami?
desfrutar depois uma praia Palm Beach, Miami Beach. Ir para Miami. Porque chega uma hora na nossa vida, irmão, que é fácil você escolher entre algo bom e algo ruim. Mas quando você é maduro, quando você está crescendo em Deus, você não vive por pressão, você vive por prioridade. Sabe o que significa isso? Nós decidimos fazer naquele dia a vontade de Deus, escolhendo entre o bom e o extraordinário. A gente sempre está sendo guiado pelas emoções, irmão. As pessoas estão sempre colocando expectativa em nós e quer que a gente faça o que elas querem. Procura não ir em um aniversário que alguém te convidou. O problemão que você vai arranjar. Procura não ir em algum encontro. Procura fazer algo para agradar a Deus para você ver. Nós, eu e o pastor, não vai para lugar nenhum sem antes a gente orar. Devemos ir? Não devemos. A nossa oração para esse ano é: Senhor, nos coloca na mesa que o Senhor quer. Eu quero sentar em mesas que o Senhor tem preparado para mim. Existem muitas mesas por aí, irmão. Você pode sentar em muitas. A sua mala vai me dizer para onde você está indo. Então é por isso que o seu estresse está baseado na escolha que você faz. Por que a pessoa que está do seu lado tem culpa, irmão? É você que está escolhendo tudo. É você que está priorizando. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: priorize Jesus nesse ano na sua vida. O pastor está dizendo para eu encerrar agora no 4º ponto, irmão, porque são 7. Se você quiser continuar, eu passo a pregação para você, amém? Não, à noite não. Não. Ah, o pastor disse que vai terminar à noite, irmão. São 7 princípios e eu vou terminar no 4º. João 8,14 diz: veja o que Jesus disse nesse versículo aqui. Sei onde vim e para onde vou. Sabe o que Jesus fez? Ele estabeleceu alvos bem definidos na sua vida. Ele definiu o que ele iria fazer. Se você começou janeiro, irmão, e não definiu o seu ano, você está perdido. Você precisa estabelecer alvos, prioridades. Jesus sabia aonde ele queria alcançar, Jesus sabia aonde ele tinha que ir. Eu não sei você, mas tu já chegou no final de um dia e disse: será que fiz alguma coisa útil hoje? Será que realizei alguma coisa hoje? Ou fiquei simplesmente rodando sem produzir resultado? Você já conseguiu definir a diferença entre ser ocupado e ser produtivo? Difícil pregar assim, amor. Não tem um amém, tem um glória. O pastor está dizendo: gente, mas que silêncio, é o silêncio da morte. Só que, irmão, se estiver entrando no seu coração, eu dou glória a Deus. Se estiver perdendo, irmão, quem perde é você. Só que tem uma diferença: você pode ficar muito ocupado e não realizar absolutamente nada. Você pode vir para a igreja e achar que aqui é um ponto só de conversação, de comunhão. Ou você pode vir à igreja, receber a palavra, ter conexões, crescer, amadurecer. Saber que essa pessoa que está do seu lado pode ser alguém que vai te ajudar a resolver alguns problemas na sua vida. Ela pode ter a solução para muita coisa. A igreja, irmão, é uma comunidade profética. É algo que não atinge só a gente, atinge a vizinhança. Sabe qual é o meu desejo para esse ano? É que toda essa região sinta o impacto da glória de Deus. Como, pastora? Eu quero que todas as redes de apoio que existem aqui para a CDD, vem aqui e fale: desapareceu uma criança. Cadê o ministério profético? Aonde essa criança está? E as crianças orando, as mulheres e os homens orando, falam: peraí, está numa casa azul. Eu não quero que a solução dessa região esteja na mão de órgãos públicos.
Eu quero ajudar o órgão público a crescer. Eu quero ser relevante nesse lugar. Mas para isso, irmão, tem que pagar preço. Eu quero que venham aqui e falem: olha, a igreja precisa continuar orando, sendo profética, porque o índice de criminalidade chegou a 0. Não tem mais violência, não tem mais problemas, não tem mais drogas, não tem mais nada. Mas para isso, irmão, eu vou precisar me focar. Eu vou precisar ser intencional. Eu vou precisar produzir, irmão, e produzir é você fazer todo dia e não sentir nada. Você faz todo dia a mesma coisa, você não está feliz, não está triste, e está indo. Vai ter dias que vai ser muito. Você diz assim: uau, hoje eu senti algo sensacional. Mas vai ter dias que você vai dizer assim: não senti nada, mas fiz. Eu quero essa região, irmão, sendo tocada pela glória de Deus de um jeito. E esse ano é o ano da intimidade. Essa igreja vai explodir de transformações. Jesus viveu uma vida com propósito. Olha o que diz Lucas 4:43, já vou terminar. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Você vai precisar se movimentar de forma intencional. Isso não é coach, isso não é palavra de motivação. Irmão, começa a produzir, sai dessa passividade de virar e falar: eu não consigo, eu não sei por que eu começo e paro. Não, chegou a hora de você continuar. Só que o que você tem guiado sua vida? Aprovação dos outros, necessidade de ganhar dinheiro, necessidade de encaixar nos status. Isso, irmão, são motivos fracos demais. E tudo isso te leva ao estresse. Nada muda, nada acontece. Entra ano, sai ano, e você diz: poxa, eu achei que na igreja as coisas iriam mudar. Irmão, quem tem que mudar é você. A igreja, apesar que você não pode nem reclamar que a igreja não muda, irmão, porque fisicamente, toda hora alguma coisa acontece. Se tu não gosta de mudança, tu entra em crise. Você diz: por que hoje o altar está assim e não estava? Quarto e último princípio para agora de manhã. Se você quer quebrar o mito do estresse, nós já vamos acabar. Você precisa estabelecer o princípio de concentração. Deixa eu falar algo para você. Princípio de concentração é: vou focar no que é mais importante. Quando eu pego uma pessoa com crise de ansiedade, que ela está com o coração acelerado, ela não sabe mais o que fazer, eu começo a trabalhar com ela princípio de concentração. Eu falo para ela: olha para essa garrafa durante um tempo, só solta a garrafa quando eu pedir. E você precisa ver o nível de estresse de uma pessoa ansiosa. Ela olha para tudo menos para a garrafa. Quando você traz ela para isso, ela começa a acalmar. Por quê? Porque a gente não foi criado por Deus para ser desfocado. Cantares 5:12 diz que nós precisamos ter um olhar como o da pomba. A pomba não olha como a gente olha. A gente sabe que tem alguém chegando aqui, mesmo olhando para frente. A gente sabe que seremos atacados de algum lugar, porque o nosso olho vira. Não, graças a Deus que não. Obrigado, Senhor, que não. Mas nós temos um senso. A gente sabe que rapidamente, e isso é um avanço para o ser humano, por isso que nós não somos iguais a bicho nenhum. A gente consegue fazer pequenas coisas que mostram a nossa evolução. Só que o olhar de pomba, irmão, não olha para um lado nem para o outro. Isso é poder de concentração. O que eu observo hoje é muitas pessoas olhando para muitas coisas. E no fim, ela não está olhando para. Lucas 9:51 diz: como se aproximava o tempo da sua volta para o céu. Irmãos, olha o texto. Como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Jesus sabe que está na hora dele ir para o céu. Ele não vai lá na Taquara, depois vai lá na Barra, depois vai no Recreio e diz: ai gente, estou quase indo. Jesus decidiu ir para Jerusalém.
Não é igual a gente, irmão. A mulher tem uma facilidade a mais de falar, vou lá no mercado. Ela volta com 3 bolsas de compra, de roupa, de maquiagem. Você disse, eu não ia te encontrar no mercado, o que você está fazendo na loja comprando barra de chocolate? Estou parafraseando, irmão. Jesus está dizendo coisas para você para esse ano. Decida ir para Jerusalém. Decida ir para o lugar que Ele está te mandando. Se você sabe quem é, sabe a quem você está tentando agradar, sabe o que está tentando realizar, então se concentra. Se concentra naquilo que importa, irmão. Alguns vão se concentrar para casar esse ano. Case-se esse ano. Alguns vão se concentrar para concluir o primeiro ano de graduação. Conclua. Alguns, está em janeiro agora dizendo, vou mergulhar no ministério e nada vai me parar. Se foque. Por quê, pastora? Porque muita coisa vai querer te parar. Esse ano eu vou. Vai, irmão, vá. Não fique se distraindo com trivialidades. Não se distraia com pouca coisa, irmão. Sabe que eu tenho aprendido através de uma experiência pessoal que se Satanás não pode me levar a fazer coisas erradas, ele vai desgastar a minha vida, me levando a fazer coisas boas em excesso. Vou falar de novo? Vou falar agora para você. Essa frase foi para mim. Se Satanás sabe que você não cai mais em pecado, porque alguns vão ter que vencer o pecado. Se ele vê que você já está no caminho ok, você está indo, ele não vai querer aparecer para você ou querer te levar a fazer coisas ruins. O propósito dele vai ser te deixar fazer coisas boas em excesso. Muito, 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 muito. O que seria um exemplo bem bobo, bem simples, mas bem preocupante. O que seria de você ficar meia hora no celular por dia, ele vai fazer você ficar 5 horas por dia. O que você faz no exercício de 40 minutos, ele vai te levar a ficar 3 horas numa academia. Você sabe que tudo em excesso faz mal? O desequilíbrio faz mal. Se você tem um horário de trabalho, ele vai fazer você trabalhar mais do que o horário permitido. Amém ou não amém, gente? Se você dorme, ele vai fazer você querer dormir o dia inteiro. E os adolescentes riem nesse momento, né? Que é uma fase que, glória a Deus, eu falo para a Bia e para o João assim, Jesus, que sono é esse que vocês arranjam? Aí a Bia diz para mim assim, mãe, dormir é muito saudável. Eu falei, em excesso nada é saudável. Se você começa a estudar, você vai querer estudar em excesso. Irmão, o inimigo vai te levar a fazer tudo demais. Porque ele sabe que o ser humano tem um problema com equilíbrio. É por isso que você caminha com 2 pernas e não com uma só. É por isso que você tem 2 braços e não um só. É por isso que você tem 2 olhos e não um só. Ele vai tentar te tirar do equilíbrio. Ele vai fazer com que você assuma compromissos demais. Compromissos com coisas boas, que evita que você faça coisas melhores. Coisas que realmente contam, coisas que realmente importam. É por isso que tem muita gente perdida, irmão. Cristão perdido é triste. Perdido dentro da igreja. Porque não está matando, não está roubando, mas tá bom, né, pastora? Tá bom não, irmão. Você está alguém desfocado. Jesus era mestre na concentração. Ele sabia como se concentrar. Ele concentrava a sua vida com um raio laser, irmão. Ele fazia como um raio laser. Ele concentrava a sua vida como um raio laser e uma luz concentrada tem poder. Sabe como? Eu falei com o pastor esse exemplo. Falei, amor, tem uma luz que lançam aqui. Que pelo amor de Deus, amor,
a igreja fica quente. Aí ele, tu tem só isso para me dizer? Eu falei, não, quando foca em mim, me queima. É um move. Esse move, nós temos que orar por esse move. Que eu falei, esquenta, mas quando concentra em mim a luz, parece que eu estou pegando um sol de 45 graus e fica assim, ó. Sabe por quê? Porque a nossa vida precisa ser assim, irmão. Ela precisa ser concentrada como um raio laser. E a luz concentrada tem poder. Enquanto a luz está indo para qualquer lugar, ela não tem poder nenhum, irmão. Ela é difusa. Só que Jesus se recusava a ser distraído. Jesus se recusava a viver de qualquer maneira. Lucas 9:51 diz, como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Eu quero profetizar na sua vida, irmão. Janeiro começou e você não está indo para qualquer lugar. O Senhor está te direcionando para o lugar que Ele tem determinado para você. E todos os meses serão completamente intencionais, porque você será como Ele, persistente, determinado e concentrado. Pastora, mas só Jesus? Tivemos muitos discípulos de Jesus. Eu paro para olhar o apóstolo Paulo, ele era da mesma maneira. Ele disse aos filipenses, uma só coisa eu faço. Uma só coisa eu faço. Sabe qual é o problema hoje, irmão? É que temos 40 coisas para fazer. Paulo disse, uma coisa só eu faço. Eu quero ser muito honesta com vocês. Na medida que eu, como pastora dessa igreja, olho para vocês semana após semana, eu sei que muitos de vocês têm um potencial espiritual incrível. Eu tenho dito isso todos os dias para o pastor. Eu vejo um potencial incrível espiritual em vocês. Eu vejo que Deus quer e deseja desenvolver. Mas você vai precisar pagar um preço. Você vai precisar querer. Você talvez não vê isso, mas Deus vê. E acredite, eu também vejo. Eu também enxergo. Você tem potencial. Só que o problema hoje é que muitos de vocês nunca resolveram uma única questão que é necessária. A única questão que o Senhor quer que vocês resolvam é o que realmente é importante. O que realmente vale a pena hoje na vida de vocês. Chega de desperdiçar o tempo com coisas que não contam. Irmãos, eu estou abrindo o meu coração para vocês hoje. É mais um ano, chegou a hora de... Não é eu mais que tenho que pregar aqui. Não é mais eu que tenho que fazer. Chegou a hora de eu assistir. Chegou a hora de eu celebrar. Chegou a hora de desenvolver outros. Chegou a hora de um discipular o outro. Chegou a hora de ter tanta intimidade. Tem intimidade em coisas que vão durar para a eternidade. Não é em coisas ruins, onde você vai dizer, eu não tenho tempo para ter uma hora tranquila com Deus diariamente. Irmão, você está me preocupando. Porque o potencial já está aí. Mas qual é o preço que você quer pagar? Irmão, até quando você vai dizer, eu não tenho tempo para participar de um GC? Irmão, você não tem tempo para participar de GC. Eu não tenho tempo para estudar minha Bíblia. Eu não tenho tempo para me envolver no ministério, irmão. Você tem tempo, você só não tem prioridade. E a minha oração tem sido a oração de Efésios. Espírito Santo, é o ano mais especial da nossa vida. Abre os olhos espirituais deles. Ilumina a visão deles. Para que eles possam experimentar a largura, a altura, a profundidade. Tem algo a mais que eu estou experimentando. Abre os olhos deles. Revela a eles. Mostra. Revela. Libera. Porque não é sobre mim. Não é sobre o pastor. A igreja não é a gente. A igreja é nós. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma igreja profética. Nós, daqui a pouco, irmão, eu não vou estar aqui, não vou mesmo. Mas eu quero ter certeza que a igreja não esvaziou. Eu quero ter certeza que a igreja vai continuar crescendo. A igreja vai continuar desenvolvendo.
E o pastor diz: Kelly, quando você for, eu sinto também que você vai. Quando você for, eu vou também. Como a gente vai ficar? Como será? Eu falei: amor, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Mas para isso, irmão, para de basear a sua vida em coisas erradas. Porque todas as vezes que o pastor fala para mim 5 minutos antes: você vai pregar? Eu falo: é minha vez, é a minha hora, eu aceito, eu tenho a palavra preparada, eu já estou no secreto, eu quero mais, eu não perco a oportunidade de falar dele, de orar com ele. Existe concentração, irmão. Pego o meu celular e olho os meus aplicativos. Tem concentração naquilo que vejo. Hoje minha equipe virou e falou para mim ontem: pastora, chegamos aos 10.000K. Eu falei: escreve para mim aí. Escreve para mim que eu não vivo por isso. Eu não morro por isso. Mas a minha missão é alcançar todas as esferas, todas as pessoas. Sua influência concentrada, levar Jesus. Irmão, essas palavras são muito fortes. Alguns de vocês talvez estejam presos na síndrome de Marta. Sabe o que significa isso? Você tem muito mais compromissos em sua agenda do que tempo para realizar. Deixa eu falar algo para você. Jesus disse uma coisa para Marta. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Jesus foi e vê Marta. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta, você está estressada, Marta. Você acha que está normal, Marta, viver na minha presença? Eu vim na sua casa, irmão, estou parafraseando, porque deve ter rolado uma conversa pesada naquele dia. Você está incomodado com quem está ajoelhado orando? Mas tu já reparou que quando o bicho pega pro teu lado, é para Maria que tu pede ajuda? Tu já reparou que você se incomoda com quem está buscando, mas na hora que precisa é esses que fazem por você? Marta, Marta, Jesus está querendo nos chamar nessa manhã pelo nome. Você não está ouvindo, ele está dizendo: Kelly, Kelly. Jesus está olhando para você e está dizendo: para tudo, para. Vamos resetar. Vamos começar de novo. Você está preocupada e inquieta, não está dando o resultado que você quer. O que você decide hoje? O que você quer hoje? Quem sabe você não entrou aqui hoje preocupado e pensando em muitas coisas, pensamento aceleradíssimo, pegando remédio, vendo se vai ao médico para resolver. Só que deixa eu te falar, todavia, apenas uma coisa é necessária. Jesus está dizendo: concentre-se em seu relacionamento comigo. Concentre-se no que é a promessa. A palavra diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o que acontece quando você faz isso? O que acontece quando você escolhe Ele? Todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Isso é concentração. Isso é concentração. Fica de pé no seu lugar. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Fala com ela: nós vamos nos concentrar naquilo que realmente mais importa nessa manhã. A terra clama, a terra chama mais uma vez.